Vamos lá, doutor Jairo. Então, conforme a gente estava falando, o senhor estava explicando a diferença de um ataque cardíaco e um infarto agudo do miocárdio. O senhor pode voltar essa explicação para a gente, por gentileza? Tá bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre ataque cardíaco, infarto do miocárdio e arritmia cardíaca, né? Eu disse que a arritmia cardíaca pode ser uma manifestação durante um infarto, inclusive pode levar à morte. Tem algumas arritmias que são fatais durante o infarto, né? Agora, quando se fala ataque cardíaco, a gente está se referindo exatamente ao próprio infarto do miocárdio, entendeu? Então, ataque nada mais é do que o próprio infarto, entendeu, João? É o ataque cardíaco, tá? Eu estava também falando que você pode ter diferentes tipos de infarto, inclusive infartos que acabam passando desapercebidos pela vida, né? E outros que podem serem fatais de imediato, né? Então, tem infartos que, independente de ter um médico ou um serviço de saúde, o paciente sai bem e, às vezes, nem sabe que teve um infarto. Há outros que o paciente depende de um serviço de saúde e de um médico para tentar corrigir a situação e voltar à normalidade, tá? E um terceiro tipo que você tem um infarto e ele você não, né, João? E ele é fatal. Ele é fatal. Quer dizer, são os infartos muitas vezes chamados de infartos fulminantes, entendeu? Os infartos fulminantes. Então, eles são que se dão principalmente por atingir artérias importantes do coração. Entendi. Doutor, por exemplo, o que pode fazer, o que a gente pode fazer para prevenir um infarto, né? Eu sei que existem várias maneiras e a gente pode falar de algumas delas. Então, por exemplo, sedentarismo vai levar a pessoa a um infarto algum dia ou não? Isso não tem nada a ver. Não, o sedentarismo, né? Vamos falar sobre atividade física, né? Você que é um educador físico. Qual o principal fator, tá, que faz com que o indivíduo esteja protegido não só contra um infarto, como contra doenças cardiovasculares, infarto agudo, acidente vascular cerebral, né? É principalmente a atividade física. É o maior fator protetor que o indivíduo que faz, né, a atividade física tem para si, né? Então, normalmente, o indivíduo sedentário, né, ele acumula um risco maior de ter um ataque cardíaco, como nós falamos, ou um infarto, ou uma doença cerebrovascular, como um AVC, que é o chamado AVC, que é o derrame, né? Então, quando você tem um AVC, né, você tem também, por dois tipos, algum vaso que entope, né, no cérebro, né, ou algum vaso que se rompe, né, que é o AVC hemorrágico. Então, tem o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico nada mais é do que um infarto cerebral, tá? Você pode ter um infarto cerebral, um infarto do coração, um infarto no pulmão, tá? Então, quando você tem um vaso que provoca, que, vamos dizer em termos bem leigos, né? Ele se entope, né? Por que ele se entope? Porque esse vaso tem uma placa, né? Essa placa se rompe, forma ali um coágulo e impede a passagem do sangue, tá? Impedindo a passagem do sangue, tá? Vai causar uma zona de isquemia, seja no coração, seja no pulmão, seja no cérebro, tá? E vai causar um infarto, entendeu? Então, você pode ter infarto renal, se você tiver uma artéria, por exemplo, renal que entupa, né? Vamos dizer assim, em termos bem leigos, abrindo aspas, né? Interrompendo o sangue, né? O fluxo. Você vai ter um infarto renal, entendeu?
Então, infarto, você pode ter vários tipos de infarto, desde que você tenha uma artéria comprometida, e essa artéria comprometida leva à isquemia, tá? Que é a diminuição do fluxo sanguíneo em determinada região, de qualquer lugar, né? E no caso aqui a gente está falando do coração. Entendi. E o que que pode causar essa isquemia, né? A má alimentação ou algum tipo de comportamento das pessoas? O que pode causar, assim, o que pode levar ao infarto? Então, a isquemia, é, vamos dizer, ela é o desfecho final, né, de uma placa que se desenvolve no vaso. É o desfecho final de uma doença que a gente chama doença aterosclerótica. Ou seja, você tem Uhum, a formação de placas de gordura, né? Essas placas vão se formando dentro do vaso, né? E com o passar do tempo, elas vão aumentando de tamanho, né? Vão calcificando e em determinado momento da vida ela pode se romper, formando ali um coágulo. Esse coágulo faz uma obstrução do vaso e com a obstrução causa o chamado infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Entendeu? Ele entendi. vai ser tão mais severo dependendo da artéria que for atingido no coração. Você tem artérias, tá? As chamadas artérias coronárias, né? Que são as artérias Uhum, que irrigam o coração. Entendeu, João? entendi. Doutor, e quando a gente tem um infarto, o que fazer? Qual é a primeira... A gente não, né? Porque a gente vai estar tendo um infarto, mas alguém que está do lado. Como é possível salvar ou tentar salvar uma pessoa de um infarto? Qual a primeira ação que a pessoa deve ter? Se você tiver certeza que é um infarto, por exemplo, a pessoa está com uma Ou um dor ataque cardíaco? anginosa, um ataque cardíaco, está com uma dor anginosa importante, né? E de repente começou a suar muito frio, às vezes até vomitar, mal-estar e tudo mais, né? A primeira coisa que você tem que fazer é providenciar para levar esse indivíduo até o hospital, né? E se nós falarmos em termos de medicamento, tá? Muitas vezes um AS infantil pode salvar a vida do paciente. Dá né, 2 AS, 200 miligramas, né? Muitas vezes Uhum. pode fazer a diferença na hora que chega no hospital, entendeu? O AS é o ácido acetil salicílico, né? Isso, ácido acetil salicílico, né? Exatamente. Então é Mas é sempre bom ter lógico, em casa. sempre bom ter em casa. Claro que o cuidado vai ser, vai mudar, vai ser diferente de acordo com o conhecimento de quem está atendendo a pessoa, tá? Mas tenha muito Uhum. conhecimento ou não, a primeira coisa que tem que providenciar é um transporte para o hospital, né? Para ser atendido de forma emergencial, ou seja, de imediato, né? Para se definir se isso é realmente um ataque cardíaco ou não, né? E tomar as devidas providências para que não seja Entendi. fatal. É isso. Eu tenho uma história, viu? Posso compartilhar aqui. Bom, Uma por história favor. é, muito interessante, que aconteceu o ano passado, né? Com um tio meu que estava na minha casa, né? Me visitando, e à noite a minha tia bateu no meu quarto, falou: venha cá, né? Jairinho, como eles me chamam, né? O tio caiu, né? E ele não está bem. Eu fui lá correndo, cheguei, ele estava no chão, né? E palpei, estava sem pulso, com parada respiratória, né? Nisso aí a Ana já estava ali, né? Eu falei: Ana, chama a ambulância de imediato. E comecei as medidas de ressuscitação cardiopulmonar, né? Exatamente, coloquei ele numa posição, já estava no chão porque ele tinha caído, né? Você precisa de uma superfície Uhum. dura para você massagear o paciente, e comecei a massagear, né? Como era meu tio e, né, eu o conheço muito bem, também fiz respiração boca a boca, né? E
A hora que a ambulância chegou, ele subitamente voltou, né? Começou a tossir e tudo mais, né? Voltou o pulso, chegou no hospital, né? Já chegou, foi atendido de pronto, foi feito o eletro, ele desenvolveu, depois da parada cardíaca, uma arritmia que chama fibrilação atrial, né? E aí foram tomadas todas as medidas e salvou a vida dele. Agora eu te pergunto, ele teve um ataque cardíaco, né? Praticamente fulminante, porque depois nós descobrimos que a artéria, uma das artérias principais do coração, tinha entupido completamente, que é a descendente anterior, tá? É uma artéria que irriga toda a parte anterior do coração, né? E ele foi salvo, né? Muitas vezes a diferença de ter uma pessoa que não precisa ser médico, tá? Mas que tenha conhecimento de ressuscitação, né? Cardiopulmonar, vai fazer a diferença, como já fez com muitas pessoas que foram atendidas no sistema de urgência e emergência, inclusive da nossa cidade, né? Aqui em Pedreira. Já temos perguntas, doutor, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Para quem não sabe, o doutor Jairo mora próximo ao hospital, né? E mesmo assim o senhor chamou uma ambulância. Uma dúvida leiga, tá? Não seria mais fácil o senhor continuar a ressuscitação e a Ana levar no carro até lá? Ou mesmo assim o protocolo, mesmo morando próximo do hospital, o senhor fez esse protocolo de chamar a ambulância e o tempo que a ambulância leva? Ah, sim, né? Estava eu, a minha tia de idosa, a Ana, né? Chamou a ambulância, o paciente vai numa maca, foi rápido, né? Quando acabamos de proceder à fase de ressuscitação, né? A ambulância já estava aqui, já estava colocando ele, né? Foi rapidinho, né? Agora, às vezes tem atitudes que podem ser atabalhoadas, né? Mas eu diria que, dependendo da situação, você coloca no carro e leva para o pronto-socorro. Acho que isso aí é pertinente, né? Não é pertinente É quando pertinente pensar assim. É pertinente, claro. Eu acho. Acho que tudo depende da condição que está, né? Exatamente como você está. Como ele já estava voltando, né? Já tinha gente aqui e tudo mais, ele já foi atendido de imediato. Entendi. Ó, a Cássia já... Um abraço aí para a Cássia. Ela, graças a Deus, ele estava lhe visitando, senhor, doutor. Ele estava no lugar certo para ter um infarto. Ou um ataque cardíaco, no caso. Temos mais uma pergunta do Júlio Silva. Um abraço para o Júlio aí. Como identificar uma pessoa com princípio de infarto? Quais são as manifestações físicas da pessoa na fase inicial? Muito bem. A primeira manifestação no infarto, normalmente, geralmente, quando eu falo normalmente ou geralmente, quer dizer que não é 100%, né? É a dor no peito, né? E essa dor no peito, Júlio, pode vir acompanhado, como eu falei, né? De suor frio, muitas vezes queda da pressão ou até alteração, elevação da pressão arterial, tá? Náuseas, palidez cutânea, né? E tudo isso aí, né? Mas a primeira manifestação mais importante é a dor no peito, e normalmente uma dor típica em opressão, pode se irradiar aqui para o pescoço ou para o braço, né? Mas você tem infartos que se dão apenas com uma dor no pescoço, uma opressão, tá? Outros é sempre podem uma sensação de angor. A sensação é sempre de compressão. De angina, de aperto, de compressão. Sensação de compressão no peito. Agora, por exemplo, você pode ter um infarto sem dor? Pode, né? Pode ter um infarto e não ter dor. Que a pessoa apenas vai se sentir muito mal, você vai ver, está transpirando, né? Mas não vai queixar de dor. Isso é comum não tão comum, mas ocorre em diabéticos, principalmente em diabéticos, entendeu? Um infarto sem dor. Né? Como também tem infartos que você chega no hospital e
E, e você consegue identificar não pelo eletro, porque muitas vezes você tem um infarto sem supra-DST, ou seja, você tem atividade elétrica normal no eletro, né? E que não traduz aquela onda de lesão cardíaca no eletrocardiograma, que você vai identificar principalmente pelas enzimas, né? Mas você tem o quadro clínico. Então, você precisa de um quadro clínico, né, compatível com a moléstia, com a doença, no nosso caso aqui, com o infarto. Entendeu, João? Pessoal. Obrigado pela explicação, doutor. O pessoal que está aí, está entrando, o pessoal que está assistindo, pode fazer perguntas. Aproveita que o doutor está aqui para tirar as nossas dúvidas. Ó, já vamos mandar uns abraços aí, ó, para o Nieri, para Maiara, o Júlio que fez a pergunta, o Renan Rodrigues, o Rafael, o Adrian, a Ângela, a Carol, a Vanessa, a Mi Barbini, a Isadora, a Cris Cavic, a Heloísa, o Jorge Peron, Juquinha, Júlio Ávila, o Ângelo Pavão, a Mônica, a Jailma Pacheco. Nós temos a Jailma, ela está de lá de Madrid. A Jailma foi entrevistada nossa essa semana, ela está assistindo de Madrid. Um beijo para você. A Ângela, o Maurício Alves, o Caio Marconato, enfim, uma galera aqui, a Bia Marquezine, todo mundo aqui ao vivo com a gente. Doutor, vamos, né, entrar nesse sistema também. A Daiane Pellegrini e o Bruno também estão aqui. Olha, quando a depressão, né? A depressão, quando a pessoa está em estado depressivo, né? Isso pode, ela está mais propensa a ter um infarto, ela está mais propensa a ser diagnosticado com ataque cardíaco ou algo assim, a sofrer de uma dessas moléstias? A depressão, ela predispõe há muitos tipos de moléstia, muitos tipos de doenças, né? E o infarto é um deles, né? Às vezes a pessoa deprimida, ela não tem estímulo, né, para se cuidar, né, para fazer atividade física, né, nem para se medicar. E, às vezes, nem para procurar um socorro, né? Ela, muitas vezes, curte per si e acaba, né, muitas vezes, acaba sendo até fatal. Aliás, nesse período que nós estamos, né, muitas pessoas têm adoecido, né, com a depressão, muitas pessoas estão ficando deprimidas e têm levado a problemas cardíacos, problemas de AVCs, né, acidentes vasculares cerebrais, os chamados derrames, né, porque as pessoas acabam se isolando, né? E hoje o isolamento é o que se prega, né? E acaba, muitas vezes, não sendo bom para a pessoa, né? Em termos de depressão. Claro que a gente fala, não, tem que se isolar, né? Não pode ter contato, tudo mais, não sair, né? Mas tem o outro lado negro, né? Que realmente causa problemas sérios, e um deles é o infarto. E a depressão, ela tem isso, né? A pessoa, ela tá num estado tão... como que eu posso dizer? Ela está num estado tão debilitado, né? Que ela não consegue se ajudar e, às vezes, ela começa a promover uma ação contra o próprio corpo, né? Como se o organismo estivesse reagindo inverso ao próprio corpo, lutando contra si próprio. Por exemplo, uma boa alimentação. Dentro da alimentação, o que o senhor acha que as pessoas não devem comer rotineiramente? Então, tem um trio que é muito importante a gente lembrar, né? A primeira coisa que você falou em depressão, quer dizer, a parte mental deve ser sempre levada em consideração, né? A pessoa tem que se gostar, tem que as coisas têm que ser promovidas em favor, né, de uma boa saúde mental, sempre, né? A alimentação é um outro fator, faz parte desse tripé, né? Então, a pessoa tem que procurar uma alimentação saudável, né? A
a gente sempre fala, comer várias vezes, não muito, né? Evitar alimentos gordurosos, principalmente, né? Porque a gordura, principalmente saturada, vai se acumular nos vasos, né? Procurar alimentos como frutas, legumes, verduras, né? Que são alimentos reguladores, possuem vitaminas, né? Então, a questão da alimentação para o indivíduo, para a prevenção de doenças cardíacas e vasculares é muito importante. Eu sempre falo, né? O AVC mata muito, o derrame mata muito, né? Acidentes de carro mata muito, mas a doença, o câncer mata bastante, né? Mas as doenças cardiovasculares, né? Infartos, acidentes vasculares cerebrais, ainda estão no topo da pirâmide. São as que mais causam morte no nosso país, né? Então, a prevenção em termos de uma boa alimentação, atividade física e uma cabeça boa é super e muito importante. Então, a pessoa tem que buscar sempre saber como que está o seu status, né? Como que está o seu... procurar um médico, saber como que está o seu colesterol, o seu triglicéride, né? Saber se está bem, os seus níveis de açúcar estão bons, né? Porque o próprio diabetes é um grande fator de risco, né? O diabético, ele tem um dos maiores fatores de riscos, tanto para a doença vascular, né? Doença renal, doença da visão, né? Dos olhos, né? Doenças cerebrovasculares. Então, o diabético tem que se cuidar bastante. Então, as pessoas precisam procurar um médico, procurar uma boa alimentação, fazer os seus exames regularmente, estar verificando a pressão arterial. Um dos problemas maiores durante essa pandemia aí é a hipertensão, né? O hipertenso é um alto risco para as pessoas que têm essa doença, que acabam tendo Covid, né? Covid-19. Então, a pessoa tem que, de vez em quando, ver como é que está a sua pressão e se cuidar, né? Tem que se cuidar. Isso é importante, né? Ter um cuidado com a saúde. Importante as pessoas terem uma boa alimentação. Não é que você não vai deixar de comer algo, mas você comer de tudo, um pouco, né? Não exagerar na ingestão de carboidrato, gordura, açúcares, né? Eu tenho uma amiga nutricionista que ela fala, quanto mais colorido o seu prato, menos mal ele faz para você, É verdade. e mais bonito ele fica. E essa Então, frase você tem uma é verdadeira. alimentação Exatamente. balanceada, né? Uma alimentação colorida faz com que você tenha que você previna muitas doenças, né? E a atividade física, né? Muita gente fica com essa história assim, eu quero emagrecer. Tá, a pessoa come um alface o dia inteiro, vamos dar um exemplo, né? A pessoa come alface o dia inteiro, mas ela não faz uma atividade física. E para a perda de peso, né, é necessário que você tenha um ciclo. Dormir bem, fazer atividade física e uma boa alimentação, senão você não vai perder peso do jeito que deveria. E as pessoas ficam nesse ciclo, né? Aliás, as pessoas não completam esse ciclo e aí ficam lá brigando com a balança. E nesse caso, doutor Jairo, as pessoas que fazem esse tipo de exercício físico, por exemplo, também não pode exagerar, certo? As pessoas, às vezes, elas são sedentárias. De repente, elas começam a fazer o exercício do nada, né? Como que isso fica, né? Porque muita gente, elas não tem o hábito de... Ninguém fala assim, vou ligar pro meu médico, eu vou comer muito esse final de semana, né? Vou dar um jeito lá. Ninguém liga para o senhor para isso, mas às vezes as pessoas ligam para nutricionista assim, posso comer? Posso não comer alguma coisa? Isso não acontece? Então as pessoas também têm que se cuidar, né? Nesse sentido, doutor. É verdade. As pessoas, eu sempre digo que os extremos são perigosos, tá? Os excessos, o extremo do excesso, como a falta
também é perigosa, porque se você verificar, por exemplo, o colesterol faz parte do nosso organismo, né? Todo o nosso organismo tem colesterol, toda a membrana celular tem na sua composição o colesterol, tá? Alguns hormônios, principalmente os masculinos, tá? São esteroides, são hormônios que necessitam do colesterol na sua formação, tá? Sim, é o que é chamado colesterol bom, né? Aí é um tipo de colesterol. Aí independente, entendeu? Então, nós precisamos também do colesterol numa certa medida, tá? Agora, você tem o bom colesterol. O bom colesterol é aquele que faz o transporte reverso, tá? Ele não coloca a gordura na artéria, ele vai lá e tira a gordura da artéria, tá? O mau colesterol, o colesterol ruim, que é o LDL e o VLDL, tá? Ele coloca a gordura na artéria. Então, o mau colesterol vai promover exatamente a formação destas placas que, com o tempo, pode se romper, entendeu? Agora, o que nós estávamos falando da alimentação, né? Então, a alimentação tem que ter a sua quantidade de gordura, de proteína, né? Das vitaminas, dos carboidratos. A fonte maior de energia nossa são os carboidratos, né? São os carboidratos, né? As massas, os bolos, a batata, a mandioca, né? Que no caso dessas duas são carboidratos complexos, né? E também os açúcares, são grandes fontes de energia, só que tem que entrar no organismo de uma forma reduzida, tá? Porque com moderação, né? Com moderação. Por quê? Porque muita caloria vai se transformar em quê? Em gordura. Vai se transformar em gordura, vai levar a um sobrepeso, e a obesidade também é um fator de risco, tá? Nós temos muitos fatores de risco e tem alguns que são evitáveis, né? Você pode evitar, né, ficar gordo, né? Eu já fui bem mais obeso do que eu sou hoje, né? Mas eu tento, né? É uma luta. Eu sempre falo para os meus pacientes, os gordinhos, porque eu me identifico, porque eu sei a dificuldade que a gente tem muitas vezes para emagrecer, né? Mas a gente precisa derrubar esses fatores de risco, ou seja, a obesidade é um fator de risco, o tabagismo é um grande fator de risco, evitável, né? É só você não fumar, né? E graças a Deus a nossa nação tem cada vez mais, e a gente vê até nos jovens, né? Nas consultas, os jovens não têm tido tanto esse hábito do tabaco. O hábito de fumar, do tabaco. Isso é uma coisa boa nos que anos tem 80, aqui no nosso país. 90, os anos 70, 80, 90, havia uma propaganda inversa, né? Dando um ênfase ao tabagismo. E depois, né, viu-se que é um problema de saúde pública global e o Brasil fez a sua lição de casa nesse sentido e reduziu o tabagismo. Temos uma pergunta aqui, ó. Primeiro temos um abraço, doutor. Obrigado. A Cássia, doutor Jara, a sua equipe de Arthur Nogueira está com saudades dos pacientes também. Opa, tenho tantos pacientes lá, é um prazer. A Cássia não é só uma colega de trabalho, né, lá em Arthur Nogueira, mas é uma grande amiga, tá? Um abraço para a Cássia, para o seu esposo e para todo o pessoal aí que eu amo de paixão. Um abraço para eles também aí. Tem mais uma pergunta do Júlio. Ó. Ansiedade e problemas emocionais podem evoluir para algum problema cardíaco? Assim, claro que sim. Veja bem, os problemas emocionais, a ansiedade, eles produzem principalmente os hormônios que a gente chama hormônios estressantes, né? Produzem muita adrenalina, noradrenalina, bradicinina, as cininas, né? Que são hormônios que fazem o coração acelerar, principalmente o coração acelerar, né? Que fazem modificações no metabolismo, né? Que podem levar, inclusive, a
ao ataque cardíaco, a um infarto, a uma arritmia complexa. Às vezes a pessoa tem uma arritmia simples, pode desenvolver uma arritmia complexa. Então, o alto grau de ansiedade, né, pode levar muitas vezes a doenças cardíacas, sim. Entendo. Doutor, Mas vamos que entrar eleve a aqui pressão agora. arterial, né? Desculpa, só voltando aí Exatamente. na questão do... Então, Por você tem favor. elevação da pressão arterial, que é um grande fator de risco também, dentro dos fatores de risco, Uhum. né? Você, com esses hormônios estressantes, você tem produção de açúcar independente de você comer, né? Ele vai lá no fígado, pega o glicogênio, quebra e joga açúcar no sangue. Então, o estresse emocional é um problema, é um fator de risco que deve ser combatido, né? E depende muitas vezes de nós, né? Depende de nós, tá? Outras vezes depende aí de uma forcinha do médico também, né? Ou de uma consulta com um psicólogo, com uma psicóloga, né? Para a pessoa se encontrar, né? Ou em casos mais avançados, até com um psiquiatra, né? Mas esses pacientes muitas vezes acabam também no cardiologista por desenvolver problemas através dessa ansiedade severa que eles têm. Entendi. Doutor, uma dúvida. Quando a gente já vamos entrando no Covid, né? Estamos na pandemia e a gente está muito tempo em casa, a gente não faz muito exercício físico, a gente come em demasia, né? Fazer exercício físico em casa prejudica nesse período? Se a pessoa não está acostumada, o que o senhor indica? Como fazer exercício físico em casa nesses tempos de pandemia, já que você não pode ir para uma academia, por exemplo? Como eu estou falando até com um educador físico, eu tenho que lembrar que muitas vezes, né, a avaliação, a opinião, né, e a prescrição de um exercício físico pelo educador físico, muitas vezes é importante. Porque muitas vezes o médico fala, tem que se exercitar, né? Mas como ele vai se exercitar? Como ele vai se adaptar nas condições que ele está, né? Para se exercitar, né? Agora, felizmente, né, a gente já está saindo mais, andando, fazendo caminhada, né? Mas até então, né, nem sair de casa o indivíduo saía, né, para não se infectar, né? É claro. Exatamente. Né? Então, ele tem que buscar, ele tem que ser criativo, né? Ele tem que fazer exercício no banheiro, fazer umas caminhadas em casa, né? De repente, ele está com a esposa, dançar, né? É uma atividade Dançar física é uma muito... delícia. Dançar agarradinho lá. Você gosta, né? Você é Eu mestre adoro. nisso, né, João Paulo? É verdade. É um Né? outro Ser lado meu. criativo. Né? Tem alguns sites e algumas emissoras de televisão até que tem programas, né? Adaptando, né? Atividade em casa. Ginástica Né? em casa, né? Na cama, no Nada que os quilinhos de tapete. açúcar, o sofá, o tapete, né? O colchão. A gente Isso. tem, agora falando até como educador físico, né? Na casa de vocês, gente, tem muitos equipamentos de uma academia que às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a pessoa está trabalhando tríceps, quadríceps lá na academia, são grupos musculares, mas, por exemplo, às vezes o fato de você levantar do sofá já é um exercício físico. Quando você faz um apoio, né? Que aqui não dá para mostrar, mas quando você faz um apoio com os dois braços na lateral do corpo, você já está fazendo o exercício físico para braço, por exemplo, né? E tem muitos outros, e igual o senhor falou, no YouTube, no Facebook, tem muita, no próprio Instagram, tem vários vídeos que as pessoas fazem, né? De preferência, lógico, com o educador físico olhando, né? Veja, não vai pegar qualquer vídeo também. Tem lá no YouTube canais específicos para isso, por exemplo, Marcia Tala tem postado vídeo para fazer exercício em casa, né? Então, tem várias opções de exercício que você pode fazer uma verdadeira academia, mas dentro da sua casa, não é? E como você citou também a
aí a questão do Covid, que é uma doença respiratória, né? Outro dia eu vi um vídeo de um pessoal de um hospital, me perdoe porque eu não me recordo agora, a cidade, né, em que as fisioterapeutas estavam ensinando as pessoas a fazerem exercícios respiratórios, tá? Para, se eles por acaso forem acometidos por esse mal, né, eles já estariam com a respiração mais fortalecida, né? Existe uma... Mas, É importante dizer, inclusive, né, que existe fisioterapia passar, pulmonar. eu vou passar pelo WhatsApp para você, você compartilha na rede social sua, porque sei que você tem uma Por rede favor. social extensa, e achei muito legal mesmo. E são exercícios, e não é tão fácil não, né? E realmente melhoram muito a parte respiratória, tá? Então, é indicado. Capacidade pulmonar. É indicado para melhorar a capacidade pulmonar, é indicado para asmático, para pessoas de maior idade que têm essa capacidade já reduzida, né? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa aqui também. Por exemplo, o tomate ele é rico em licopeno, né? E as pessoas também falam sobre o vinho, né? Que previne doenças cardíacas. Fato ou mito? Você falou tomate aqui? O tomate é rico em licopeno, né? Licopeno. Isso. O licopeno é Acaba... excelente para prevenir e é ótimo para o homem, viu? Principalmente para prevenção de problemas de próstata, né? Principalmente aquele Olha lá, tomate galera. que se prepara no cozimento do vapor, né? É excelente, né? Então, aí tomate, a cenoura, né? E aí você citou o vinho, né? O vinho tem um grande estudo, né? Que chama paradoxo francês, né? Porque se fala do mal que as bebidas alcoólicas causam, né? Realmente, né? Desde o mal social, às vezes acabam com uma família, né? Porque tem aquele É que fica verdade. bonzinho, aquele que vira um leão, né? Desde esse mal É social, né? verdade. Até o mal aí, no comprometimento hepático, né? E etc. Mas esse estudo francês do paradoxo fala exatamente sobre os benefícios do vinho na prevenção do ataque cardíaco. E agora nós estamos falando do coração. Isso é comprovado, né? Principalmente o vinho Então, é tinto, fato. né? Mas nós falamos uma coisa muito importante agora mesmo, tá? Nem para lá, nem para cá. O excesso, né, pode prejudicar, Um né? cálice de Pode vinho não é ser bom. suficiente. É suficiente. Um cálice de Ou vinho. de um suco de uva, né, que é Com muito certeza. rico em fenóis, né? De um suco de uva natural, sem... agora tem aqueles sucos de uva sem álcool, né? E sem açúcar, né? Porque tem muito suco de uva por aí que o pessoal põe açúcar, né? Quer dizer, acaba Às comprometendo esse está o escrito valor, integral, né? o Suco de valor uva integral, mas positivo, cheio de açúcar. um valor positivo acaba se comprometendo por alguma coisa ruim, né? O açúcar não, né? Qualquer quantidade de açúcar já é demasiado para o organismo, né? Porque o organismo já produz açúcar naturalmente, e principalmente pelos alimentos e outros alimentos que a gente consome. Você não precisa usar o açúcar, né? Mas, voltando aí, né? O suco de uva natural ele é muito bom, o vinho tinto, né? Usado moderadamente, né? Ele é muito bom, né? Você vê, os italianos, os espanhóis, tá? Consomem muito, muito vinho, né? E Eu são adoro. longevos, né? São longevos. Também gosto de vinho, né? De um bom vinho, Me né? faz bem. Mas sem excesso, né, João? Tem excesso. Ó, a Cássia está colocando aqui na pergunta, a diferença do remédio para droga é a dose, né? De uma certa dose o remédio é remédio, e quando passa de uma certa dose ou em excesso, ele se torna uma droga, é isso? É verdade, é uma colocação inteligente, né? E tudo depende da dose, né?
não é verdade? Tem veneno de cobra que cura, não é verdade? Exatamente. Tem medicações que foram desenvolvidas a partir de veneno de cobra, sabia? Olha que interessante. Interessante. Isso é interessante que o E um próprio... dos remédios quando se mais fala de uma vacina... consumidos, viu? Um dos remédios mais consumidos na cardiologia e mais consumidos pelo brasileiro. O Captopril. Nossa, o captopril ele é a base do veneno da cobra? Foi desenvolvido a partir daí. Porque é interessante dizer isso também, né? Alguns remédios, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, né? H1N1, por exemplo, dentro dela tem o vírus modificado e é o vírus com uma baixa carga viral, né? Vamos dizer assim, em poucas palavras. Então, alguns remédios, é bem o que a Cássia falou, é a dose. De um certo ponto, ele é remédio, passou, a dose ele vira uma droga, ele pode ser ruim para o organismo. Ele passa a ser tóxico, né? Ele passa a ser tóxico e fazer mal. É igual né? quando a gente... Ao invés de curar, ele mata, né? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, você pega o azeite. Se você colocar o azeite na salada, ele faz um bem para o organismo. Mas você cozinhar, aquecer o azeite, ele começa a ser tóxico a partir de uma determinada temperatura, né? Então, o azeite é ótimo de um lado, mas se você aquecer ele a certa temperatura, ele começa a se tornar tóxico para o seu corpo. É verdade, é verdade. Aliás, o azeite é um grande, como a gente falou de gordura, é uma boa gordura, né? É o azeite puro, né? O azeite puro. Né? Sim. Ele realmente bem baixinha. Ele ajuda muito a aumentar o bom colesterol, que é o HDL. Né? É uma gordura boa, né? E que ajuda. Né? A gente recomenda, inclusive, em consultório, o uso do azeite. Né? E um azeite é sempre bom, né? Quanto mais baixo o teor assim, a porcentagem, nossa, vai ficando maravilhoso. Tem medicações naturais que são extraídos da oliveira, né? Alguns óleos naturais que são usados na medicina natural para a hipertensão e são muito eficazes, que são extraídos da oliveira, né? O azeite é excelente. É bíblico também, né? É o óleo da unção, né? Da unção. Então, da unção. Doutor, vamos entrar na Covid em Pedreira? Vamos fazer aí um balanço? Como está... Aliás, a Prefeitura de Pedreira, só vou olhar aqui para o lado para ler o boletim epidemiológico. Aliás, um trabalho muito bem feito que vem sendo realizado na nossa cidade. Segundo o boletim, o último, que foi do dia 18, que é hoje às 19 horas, ou seja, logo 2 horas atrás, número de casos suspeitos. 1 de 0 a 9 anos, de 10 a 20 anos mais 1, de 21 a 43, de 41 a 60 anos 1, de 61 a 84 e acima de 81 nenhum. A grande maioria deles todos negativos e positivos apenas 1, certo? O que o senhor tem a dizer aí? Qual o balanço da pandemia em Pedreira? Então, você falou o número de casos, o balanço é muito bom, viu? Muito bom. E tem alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração do porquê disso, né? Você falou por faixa etária, né? Isso dá um total aí de 20, quantos casos, né? 27 ou 28? Peraí. Acho que foram 27 casos positivos. 27 casos. 27 casos. Desses 27 casos, nenhum óbito, felizmente, né? Mas desses 27 casos, curados, recuperados, né, que não estão mais com a doença, são 22 casos. 22 casos. Isso, exatamente. Quer dizer, a grande maioria desses 28 casos já não tem mais a doença. Tá? Ainda, desses 28 casos, então, 5 estão com a doença e estão em isolamento. Isolamento domiciliar. Tá? E nenhum internado. Né? É uma grande Isso é legal, vitória. né? Mas aliás, o nosso pessoal aí, principalmente da rede, os médicos
e as enfermeiras, os técnicos, né? Porque a gente fala só em médico, né? Mas é uma equipe, né? É uma equipe de saúde, né? Muitas vezes essa equipe é liderada pelo médico ou até pela enfermeira, né? Hoje a maior parte das equipes de saúde são lideradas pela enfermagem, né? Que tem um olhar e às vezes está muito mais presente junto com o paciente, né? Então, o atendimento tem sido um atendimento de excelência. Desde o início da pandemia, ele foi bem direcionado, né? Foram tomadas medidas aí para não só a contenção, né? Através dos isolamentos, mas foi feito muita divulgação dessas medidas preventivas para a população. Houve uma conscientização da maioria da população, não digo todos, né? Felizmente, sempre tem alguns que saem da curva. Né? Saem da curva, né? É verdade. E você vê, né? Nenhum caso hospitalizado. Sendo que Pedreira se preparou tão bem, João Paulo. Né? Essa é a minha pergunta. Como que Pedreira se preparou para enfrentar o Covid de 2019, em resumo? Eu posso falar que sou privilegiado, né? Minha esposa é secretária, né? Então eu sei um bocadinho. Você tem a informação de perto, mas também sabe o quanto foi trabalhoso para conseguir tudo isso. Bastante. Né? Acompanhei bastante isso e como vereador eu participo dos grupos do Covid, né? Que são grupos de interação, né? Dos médicos, enfermagem, do pessoal de apoio, do pessoal que faz visita domiciliar e tudo mais. Então, o pessoal organizou um plano exatamente para atingir a população, mesmo sem estar vendo, né? Ou seja, o 156, né? Eles organizaram, divulgaram e conseguiam selecionar os pacientes, né? Através disso aí e dar uma assistência para o paciente, né? Então, isso aí foi fundamental para organizar, para ter o tempo de organizar a rede. Nesse tempo, foi montada uma UTI, foi montado um covidário. Hoje, nós temos uma UTI para atendimento dos pacientes infectados, né? Felizmente, não tem nenhum lá hoje, mas de excelência, né? Todos intensivistas, 24 horas, tá? Prontos para atender qualquer caso. Né? São 10 leitos, né? Não sei exatamente o número de respiradores, mas agora, inclusive, recentemente chegaram mais 4 respiradores também muito bons, né? Aqui para a nossa UTI. Tudo produto exatamente da fomentação, né? E do interesse. E vamos dar crédito a quem tem crédito do Executivo, né? Da Secretaria de Saúde, todos os seus colaboradores. Tá? E uma ação, equipe, né? E uma ação também que não está voltada somente por um lado, por exemplo, quando se fala só Secretaria de Saúde, não. Todas as secretarias participam, né? E se envolvem nesse trabalho conjunto. Isso é importante, né? Quando as secretarias trabalham todas juntas. Eu vejo aqui. Isso é muito importante. A sinergia é importante entre as secretarias. O Covid teve isso. Você tem trabalho a saúde, na prefeitura. Exato. Você tem a saúde, tem a vigilância, tem a guarda municipal, que ajuda demais o pessoal aí da vigilância, nas orientações, né? Então, todos estão trabalhando aqui, bem. Que o 56 de Pedreira saiu antes das maiorias das cidades, o que ela diz antes do projeto do Covid, né? Então, o 156 ele tem sido eficaz para organizar esses casos, para identificar os casos e para, principalmente, já passar uma informação correta e precisa para quem busca o atendimento, né? Isso é importantíssimo, né? Quando o paciente ele tem a informação correta, sem fake news, sem achismos. Nessa hora é muito importante você ter a informação correta.
sabe de uma coisa? Toda essa ação levou o seguinte, você tem esses 27 casos aí que nós citamos agora, tá? Todos os casos identificados, todos os contactantes foram identificados, foi identificada a origem de cada caso, tá? E monitorado todos os contactantes de cada caso, né? Então, nós estamos numa fase que não é comunitária, tá? Inclusive, Isso é esses importante. pacientes aí foram todos casos importados, tá? E a partir dessa importação foram detectados todos os contactantes, todos os que desenvolveram. Então, foi desenvolvido uma atitude, teve uma atitude preventiva de excelência, tá? E eu quero falar aqui, né? Mesmo porque eu não sou nem candidato, mas eu quero falar que não eu tenho que dar, eu falei, tem que dar crédito a quem tem crédito, né? E o nosso prefeito, né, tem conduzido durante essa pandemia de uma forma extraordinária. Eu parabenizo de coração, porque, olha, se comprometeu mesmo, né? Eu vejo que ele, não só pelos vídeos, mas acompanhando, às vezes, no dia a dia, eu vejo que ele estava empenhado, concentrado e articulando, né? O Hamilton tem um grande poder de articulação e vai lá e respirador aqui. Isso é importante. Quando aliás, os prefeitos têm que ter essa postura de tentar trazer para o seu município a melhor qualidade em saúde, a melhor qualidade no atendimento. E com o Covid, isso teve que ser feito em tempo recorde, né? Treinar equipe, montar equipamentos, montar hospital, montar atendimento, montar o 56. Olha quanta coisa foi necessária. Aliás, foi um grande teste para os prefeitos, né? Como gerir tempos de crise. Eu falo isso com tranquilidade, porque eu acompanhei, tá? Eu não estou falando de que eu ouvi, não. Eu acompanhei e vi a angústia que o nosso prefeito estava, tá? Com o pensamento, né? Tá vindo essa pandemia, é o que ele tinha na cabeça, né? E o nosso cidadão pedreirense, como vai ficar, né? Se alguém tiver a doença, onde ele vai ser tratado, né? Nós vamos conseguir vaga em Campinas, ou seja lá onde para o pedreirense, né? E isso fez com que ele movesse, sabe, tanta coisa para nós termos uma UTI aqui especializada em problemas respiratórios, né? E um pessoal assim de excelência mesmo, tá? Um pessoal muito capacitado, né? Então, eu tenho que falar a respeito disso. E, doutor Jairo, como que, na sua visão como médico e também como vereador, né, que o senhor é as duas coisas, pedreira é um diferencial, né, nesse sentido, no combate à Covid, porque realmente não ter nenhum óbito, né, na região, não ter... o número de casos é muito baixo, lógico, todo esse sistema trabalhando a favor disso, mas realmente é um diferencial na região em relação ao combate ao Covid, né? Pelo menos até hoje. É um diferencial, mas desde a rede básica, o paciente tem um problema respiratório, uma síndrome gripal, seja uma gripe comum, né? Ou seja até o Covid, esse paciente tem sido acompanhado, tem sido medicado com medicações, inclusive antivirais, né? É dado o Tamiflu para o paciente, todas as medicações importantes para o tratamento das síndromes gripais são disponibilizadas integralmente pela rede de saúde, né? Então, é um diferencial muito grande. Eu tenho que ficar feliz, né? Mas também preocupado. A gente sabe que os casos estão aumentando em Campinas, né? Há uma tendência de interiorização aí do Covid, então nós temos que estar com o pé atrás sempre. Não podemos achar que tá tudo beleza, não, porque tudo bem, né? A gente tem que se preocupar. Principalmente se preocupar com as pessoas, né? Com os idosos, né? Com as pessoas que têm algum comprometimento, com diabético, com hipertenso,
com cardíaco, com aquele que já tem alguma sequela aí de um AVC, né? Proteger essas pessoas, né? Colocar numa redoma, mas tentar não tirar tanto a liberdade desses pacientes, dessas pessoas, para que elas também não adoeçam de depressão, conforme a gente já falou aqui. A Flávia Tenberg diz o seguinte: as barreiras sanitárias na entrada da cidade vão continuar? E a fiscalização do uso de máscara em final de semana lá nas lojinhas? O que eu estou sabendo é que já está tendo até multa, né? E é aquilo que eu falei, né? Aqui, segundo os dados da prefeitura, foram aplicadas 29 multas, 138 advertências. Eu ainda tenho alegria porque eu ainda vejo eu vejo bastante as pessoas com máscara, né? A não ser quando estão dentro do carro, porque está dentro do carro sozinho, né? Dentro, é uma bolha, né? Aí não tem problema, mas saiu do carro, tem que estar com máscara, né? Saiu de casa, foi para a cidade, tem que estar com máscara, né? E o pessoal está usando, mesmo porque aquela pessoa que não usa, ela fica constrangida. Todo mundo usando e só ela que não, né? É diferente, né? Ela é o diferencial agora. Exatamente. Ela até não se sente bem. Mas, infelizmente, como ela comentou, né? Essas barreiras têm que continuar, essa fiscalização tem que continuar, porque muita gente, sabe, eu vejo comentários das pessoas sendo abordadas: olha, você tem que usar máscara e tal, né? Eles colocam a máscara, né? Você vira as costas, dali a pouco você encontra com ela sem máscara, né? Quer dizer, se a pessoa não consegue, eu sempre falo o seguinte: tem pessoa que me fala, puxa, eu não consigo, né, usar máscara, eu não consigo. Eu falo, então você não deve usar máscara, mas só que só fique em casa, não saia também. Exatamente. Doutor, eu preciso finalizar porque faltam 40 segundos para acabar, porque o Instagram ele cai sozinho. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade. Obrigado de continuar pelo Instagram, agradecer todo mundo que está aí, que participou com a gente, né? Depois pode compartilhar, a gente vai ficar no IGTV da gente. E muito obrigado, doutor Jário, o senhor que eu conheço há tantos anos. Muito obrigado por estar aqui comigo e falar comigo de hoje. E suas últimas palavras, o senhor tem 15 segundos. Também estou feliz, agradecido a você, viu? Que eu conheço desde criancinha, né, João Paulo? Agradecido a todos que participaram aqui conosco. E tenha um foco no melhor para você e para quem está do seu lado.